A quarta-feira do Internacional pode ser de reforços, dentro e fora de campo. Quero falar sobre peças que começam a estar à disposição do técnico Roger Machado. E também quero falar sobre o clima que está esquentando no bastidor entre Inter e Grêmio, em virtude dos ingressos. E o Colorado se manifestando numa nota oficial muito forte e certeira. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal a gente tem muita coisa para falar do nosso Colorado. Semana Grenal, jogo no domingo, 5h30 da tarde, tem o Colorado em campo contra o Grêmio no Clássico Grenal 448. Eu quero repercutir, óbvio, né? Tudo que marca este dia do Internacional em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto, caminhão, paga licenciamento, paga IPVA, paga multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito. E ainda por cima tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o PP da Zapay, que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. E cara, é só colocar a placa, já puxa de forma automática os débitos e ali tu já resolve a tua vida. Então é muito prático, é a Zapay, minha parceira aqui no canal. Então vamos começar falando sobre possíveis reforços, e aqui eu quero começar falando sobre Fernando. Todo mundo viu a repercussão que deu aí a entrevista do Fernando à ESPN, aliás, né, o conteúdo completo da entrevista vai ao ar no próximo sábado, né, no Bola da Vez, programa tradicionalíssimo da ESPN, e toda essa discussão aí sobre a saída do Fernando, ele disse que a direção do Inter se precipitou em relação ao diagnóstico da lesão, também fez a gente revisitar a questão contratual do Fernando. E o que pega, tá? E o que o Inter está amparado? O Fernando tem no seu contrato de rescisão, que foi assinado lá na véspera do duelo contra o Flamengo pela Copa Libertadores, uma cláusula que prevê um retorno ao Internacional. Caso ele decida retornar a jogar futebol profissionalmente, o Inter tem a prioridade para trazê-lo de volta. No entanto, né, vale a gente destacar que o Fernando não indicou em nenhum momento ainda voltar a jogar futebol. Inclusive, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar de uma declaração do Fernando, não sei se foi em coletiva, se foi em alguma exclusiva, acho que foi em alguma exclusiva com alguém, tá? Falando que já cogitava se aposentar no final dessa temporada, mesmo antes da lesão, falando, né, que ele já tem uma idade avançada, que já teve muitos anos na Europa, que o calendário brasileiro acaba judiando demais os jogadores, e que ele também gostaria de permanecer em Goiânia, né, perto da família. A família teve muitos problemas de 2024 para cá, né, teve 2 falecimentos, ontem inclusive faleceu, né, um sobrinho do Fernando, ele se manifestou nas redes sociais. Então tudo isso ainda é meio incerto, mas se o Fernando decidir por jogar futebol, o Inter tem a prioridade de trazê-lo. E caso ele queira ir para outro clube, o Inter tem uma multa no contrato, né, que teria de ser paga para que ele jogue, né, em outro clube do cenário brasileiro. Então, assim, acho que foi, né, o Fernando já se manifestou. Fica, né, a questão de que o Inter poderia daqui a pouco ter feito uma exceção, né, pela qualidade do Fernando, por ser o melhor jogador do time, para ficar com ele aqui em tratamento, mas também poderia abrir um precedente perigoso para outros jogadores também quererem tratar fora de Porto Alegre. Então, enfim, acho que todo mundo tem razão nessa discussão e vamos ver o que o futuro nos reserva. Tomara que o Fernando volte a jogar futebol, acho que é um jogador fantástico e que se jogar pelo Inter, melhor, né? A gente vai ficar bem feliz com a volta do Fernando aqui para Porto Alegre. Outra situação, gente, diz respeito ao Bruno Gomes, o lateral direito, /volante, a gente não sabe ao certo qual será a posição do Bruno Gomes quando retornar a jogar futebol. Ele está cada vez mais próximo, tá, de voltar a jogar pelo Inter. Ele está em reta final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, que foi sofrida em janeiro, no jogo de estreia do Inter do Gauchão contra o Guarani lá em Bagé, empate em 2-2. No comecinho do jogo, né, ele trava a perna na queda e acaba rompendo os ligamentos. Ele já está participando de algumas atividades com o elenco no CT do Parque Gigante, e a previsão de volta do Bruno Gomes é para as próximas semanas, na virada de setembro para outubro. E aí, quem sabe, cara, acho que contra o Mirassol é um palpite otimista aqui, então daqui 5 rodadas o Inter poderia ter o Bruno Gomes, tá? É bom a gente dizer que então se sabe qual posição ele vai voltar a jogar, se como lateral direito ou se como volante.
O Roger tem um palpite, tá, de que ele voltará a jogar como lateral direito, mas isso ainda não foi comunicado, pelo menos até onde eu sei. Então, viria para disputar a posição com o Aguirre e também hoje com o Alan Benítez, o paraguaio que foi contratado. Pensando no Grenal, gente, o Inter deve ter um reforço à disposição, que é Rafael Borré, colombiano que ficou fora do jogo contra o Palmeiras em virtude de um desconforto muscular, tem treinado no CT do Parque Gigante, deve ficar à disposição do técnico do Internacional e é bom a gente lembrar que ele ainda não participou dos treinos com bola, então ele ainda não está atuando 100%, mas a gente sabe, né, que o Borré sempre quando precisou esteve à disposição, como foi no duelo contra o Bahia pela Copa Libertadores, onde ele passou muito tempo lesionado e voltou e marcou o gol da vitória. No Grenal da final também estava à disposição. Então, um cara que tem um biotipo físico de recuperação muito bom. Então, todo mundo aposta na presença do Borré no Grenal. E se ele estiver apto, o que eu acho que vai estar, é provável a presença dele como titular, dele e do Gabriel Mercado. E quanto ao Mercado, existe uma dúvida quanto a 3 zagueiros. Até postei no vídeo de hoje pela manhã aqui no canal. O Roger pode ter essa novidade, né? Um esquema com 3 zagueiros, com Mercado, Vitão e Juninho. E aí o Bernabé e o Aguirre como alas, mas também pode ser uma troca simples, a saída do Juninho e a entrada, né, do Gabriel Mercado ao lado do Vitão. Vitão e Mercado que já tem entrosamento de muitos anos de Inter, né? O Mercado chegou aqui em 2021, o Vitão chegou em 2022 e desde então eles eram a dupla titular do Inter, até a lesão do Gabriel Mercado, né? Ano passado tivemos aí o Rogel jogando muitos jogos, também tivemos aí neste ano a presença do Vitor Gabriel durante o Campeonato Gaúcho, então tudo isso está meio incerto, tá bem? Então Borré e Mercado devem ser novidades do Inter no Grenal. Falando em Grenal, gente, ontem o Grêmio emitiu uma nota reclamando do preço dos ingressos para a torcida visitante. R$ 220 foi o valor proposto pelo Internacional para os torcedores do Grêmio que quiserem ir ao Beira-Rio, cerca de 2.000 são esperados, né? É a capacidade que o Inter coloca para o setor e disse que iria acionar, né, os órgãos responsáveis porque era um preço abusivo, aquela coisa toda. Hoje pela manhã o Inter colocou a seguinte nota: o Esporte Clube Internacional recebeu com estranheza a manifestação do GFBPA, né, o Grêmio, que aqui tá legal, tá, tem que tratar assim mesmo, sobre o preço dos ingressos para o Clássico Grenal, sem que antes houvesse um contato oficial, sobretudo pela boa relação de reciprocidade mantida entre os clubes. Cabe esclarecer que a definição de valores segue o que determina a Lei Geral do Esporte, em seu artigo 145, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao cobrado da torcida mandante, em setor equivalente. O clube adota desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro o valor de R$ 220 para a torcida visitante, exatamente o mesmo preço praticado para os não sócios no estádio Beira-Rio. Portanto, não se trata de uma medida específica para o Clássico 448, mas de uma estratégia definida previamente que visa a valorização do quadro social. Por fim, é importante destacar que não há qualquer obrigatoriedade de que, em uma mesma competição, os jogos de ida e volta tenham os mesmos preços para a torcida adversária. Basta observar que o próprio Campeonato Brasileiro, a precificação é definida por cada clube mandante, resultado de valores distintos em diferentes estádios do Brasil. Tá bom? Então é a manifestação oficial do Inter que colocou o preço dessa forma. O Grêmio já comprou os ingressos e vai comercializar aí por um preço melhor, ou seja, vai subsidiar o valor, o que dá ali cerca de 500 mil, então o Inter já faturando com a venda de ingressos para a torcida visitante. Tá bom? Não esquece que hoje à noite de Libertadores tem River Plate e Palmeiras jogando em Buenos Aires. Tô apostando no empatezinho nesse jogo, hein? Lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas. Lembrando, né, que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e faz aquela fezinha, tá bom? Hoje também tem Sul-Americana, tem Bolívar e Atlético Mineiro, tem Champions League, então tem muito jogo para você se divertir lá em kto.bet.br, tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!